Começando mais um vídeo aqui no canal do Plamista, esse canal que a gente ama falar sobre esse esporte que é tão emocionante. Eu sou a Raquel. Eu sou o Roberto, fã do João Fonseca e da Bia Haddad Maia. E hoje vamos falar sobre esses jogos incríveis que a gente teve ontem na nossa quinta-feira e também passar aí sobre os atletas gringos que estão fazendo história também no Madrid Open. Então, bora pro vídeo. Não esquece de deixar sua curtida, o seu comentário, confere se você está inscrito aqui no canal também, manda para aquele seu amigo que você sabe que é fã de tênis, assim como nós. E isso ajuda muito, gente, o canal aqui. A gente adora essa troca aqui com vocês. É importante também deixar o comentário, a sua curtida. Como eu falei, faz aí tudo bonitinho para vocês, não custa nada, né? Rapidinho pra gente ajuda muito. E também nos siga nas outras redes sociais. Isso aí. Agora, sem mais papinho, vamos falar porque tem muita coisa para falar, ainda mais nessas primeiras rodadas. A gente vai começar falando sobre os atletas gringos, então, do masculino. Aí depois a gente vai para as atletas do feminino e daí depois a gente vai para os brasileiros, para os dois jogos que aconteceram ontem, que foram muito legais, da Bia e do João. Sim, que beleza? foi um dia especial, né? O Bi e João Nossa ganhando. Senhora. Primeira vez que a gente teve Bi e João ganhando no mesmo dia. No mesmo dia, né? Nossa, Sim. Quintou assim de uma maneira muito especial. Mas bora voltar, vamos lá, rapidinho. Giro rápido aqui, alguns destaques. Não vai dar pra falar de todos os jogos, gente. São muitos. Muita coisa, senão daí o vídeo vai ter 2 horas. Mas, ó, o que eu quero destacar? Eu vou destacar o jogo do Jarry, o chileno. Jarry contra o alemão Altmaier. Eu quero destacar por quê? Porque é o seguinte, a gente já viu o Jarry jogando, pessoalmente nós vimos lá no Rio Open, o Jarry quando ele jogou contra o Começanha, um jogaço. E a gente, cara, chileno, argentino, brasileiro, enfim, sul-americano, no saibro, os caras, a gente tem a noção ali do piso, entendeu? A gente manja do negócio. Sim. Então tem que ficar esperto com esses caras. Ó, o Jarry jogou muito bem, dominou o jogo contra o Altmaier, fez um 6-3, 6-2. E teve até um ponto curioso também no jogo. Além dele dominar o jogo, dele jogar muito bem, aconteceu um caso curioso, né, meu amor? Então, uma boleira passou mal ali, ele teve uma atitude super legal, foi lá ajudá-la, assim, de bate-pronto, assim, a torcida aplaudiu, foi uma atitude muito legal dele mesmo, cara, assim, ele tava ali concentrado no jogo, né, e às vezes acontecem umas coisas que você não atina na hora, e ele foi muito rápido, foi muito pronto, assim, sabe, foi muito aplaudido pela torcida. Ganhou o jogo e salvou o dia ainda, parabéns, Jarry, foi o herói aí da rodada. E ele joga muito mesmo, gente, Sim. Assim, a gente viu de fato ele jogando lá no Rio Open e realmente muito impressionante. Inclusive o jogo que a gente viu lá, amor, não sei se você colocou aí nos seus destaques, mas o que a gente viu no Rio Open foi contra o Começanha. E o Começanha tá fazendo uma boa campanha também no Madrid Open, no argentino, tá indo muito bem. E, inclusive, venceu, agora a última partida dele, venceu o Fils, francês, que tava vindo embalado aí também, que tava indo muito bem nos últimos campeonatos, né? Sim. Assim como o outro argentino, que daí eu quero destacar também, o Echeverri, contra o sérvio, o Medvedovic. Sim. Foi um jogo bem apertado também. Outro jogo que eu quero destacar, vamos lá, rapidão. Passadão. Vamos que a gente vai falar da Bia e do João. O Miller, o francês, é um cara que a gente... Esse é europeu, mas sabe também jogar saibro, foi finalista lá no Rio Open, eliminou o João, né, no Rio Open. O Miller é um cara também para ficar de olho. Outro cara, que esse aí acho que agora, será que vai voltar a performar? O italiano Sonego. O Sonego jogou contra o sérvio Kecmanovic. Por que eu estou destacando o Sonego? Porque o Sonego, ele eliminou o João lá no Australian Open. E num jogo que ele jogou um absurdo, teve que jogar assim, um jogo perfeito, o melhor jogo do ano dele, provavelmente. E desde então, ele ficou meio engasgado aqui em nós torcedores brasileiros, principalmente porque ele também não performou mais tão bem quanto aquele jogo. Exatamente. Mas ontem ele jogou muito bem, então eu queria destacar esse jogo. O Sonego pega quem agora? Ele pega, amanhã, o de menor. Vai ser uma partida bem interessante também para ver. Vamos lá.
que eu ia destacar aqui é o Lerner Tien perdeu pro Giron aqui, também era um jogo que eu tava bem de olho. O Tien novinho e também o Mikkelsen foram eliminados, né? O nova foram aí a geração. nova geração. Daí eles vão para aquele Challenger, que o João também tinha se inscrito caso saísse mais cedo aí. Sim. Só então aí para fechar aqui a rodada dos homens de destaque, eu queria destacar a eliminação do Mattia Bellucci, né? O italiano foi eliminado, e um outro jogo, só que esse jogo eu assisti também inteiro, que foi o jogo que abriu a rodada de jogos na quadra que o João depois, mais tarde, foi jogar. Que foi o jogo do Vukic contra o Nishikori, que o Nishikori ganhou, mas foi um jogo bem legal, assim, foi um 6-4 no primeiro set pro Nishikori, depois ele tomou um 3-6, depois ele ganhou de 6-3, então foi um jogo que foi pra lá, foi pra cá, ele contra o australiano, enfim, é isso, bora agora pras mulheres. Só mais uma coisa, o Zverev acabou de ganhar, a gente acabou de ganhar ali de um duplo... De jogos de hoje. Jogos de hoje, um duplo 6-2 aí. Agora vamos para as mulheres, então, fazer um giro rápido aí dos jogos de ontem, mas eu vou destacar, principalmente dois aí. Vou falar primeiro da Gauff, que tomou um pneu ali de cara, tomou um 6-0. Aí a gente falou, meu Deus, será que a Gauff vai conseguir se recuperar desse baque? Mas ela conseguiu, ela ganhou da Yastrenska. Depois, nos outros 2 sets, ela fez no segundo 6-2 e no terceiro 7-5. E nesse 7-5 ela tinha aberto uma vantagem aí de 3-0, ela viu a Yastrenska encostar de novo e daí conseguiu fechar depois só em 7-5, né? Ela chegou a empatar em 5-5, aquela drama, só que daí a Gauff conseguiu, não precisou ir pro tie break. Ela mostrou aí uma força, uma resiliência, né? Assim, mental mesmo. Outra coisa, eliminação da Ostapenko pela compatriota dela, a Sevastova, que estava um ano fora do circuito, assim, e tal, tomou um susto, porque ela vem de um título, né, em Stuttgart, que ela ganhou da Iga, que ela ganhou da Sabalenka, então, assim, foi uma zebra, assim, já ser eliminado logo de cara. E outro que eu queria destacar vamos falar, tem dois. A Andreeva, com a Buskova, foi um jogaço, Mirra mostrando a que veio, assim, ela realmente, ela está afinada e ela tem umas reações, assim, né, amor, que a gente estava até comentando durante o jogo. Teve uma hora que ela jogou a raquete no chão, aí a gente foi olhar, assim, o placar, não é que ela tinha sido quebrada, não tinha acontecido nada, gente, só a outra tinha fechado o saque dela, o serviço dela. Então, assim, ela é bem competitiva mesmo, ela vai pra todas as bolas, ela fica brava e tal. Fora da quadra é outra personalidade, ela é toda fofinha, toda assim, né, tipo simpática e tal, mas no jogo ela é muito concentrada, muito assim. Sim, a Mirra Andreeva, eu acho que esse é o tipo de mentalidade dela, que ela é sangue quente mesmo em quadra. E, cara, o jogo que ela tá jogando e essa combinação com esse sangue quente, Mirra Andreeva, na minha opinião, vai ser assim, vai brigar para top 1 do mundo. Ah, com certeza. Aí, nos próximos anos, hein? Ela vai ser a herdeira aí do posto da Sabalenka e da Iga. Não, impressionante o jogo dela lá nos Estados Unidos contra a Sabalenka, na final. Virando o jogo, sabe? Uma mentalidade realmente Mirra, de quem... perigosíssima. E para finalizar, gente, só mais vai aqui, falar da Eala com a Swiatek, que era a revanche aí da Iga, né? E aí, amor, conseguiu essa revanche, a Swiatek conseguiu levar esse jogo. Pois é um jogo que o pessoal, a gente recebeu alguns comentários, né, da galera falando disso, estava esperando esse jogo, que era um jogo, como que vai ser? Será que a Ala vai aprontar de novo para a Iga? Da última vez foi numa quadra rápida. E eu tava curioso para ver como é que ia ser no Saibro, porque a Iga performa muito bem no Saibro. A Iga performa muito bem em qualquer lugar, né? Mas no Saibro... Mas no Saibro é meio que um lugar assim de dominância da Iga. Sim. E também porque tá rolando um papo, não só em rede social, em comentários, mas também mesmo em comentaristas de canal grande, assim, e tal... Tá rolando um papo de que a galera tá falando que, assim, encontraram um jeito de ganhar da Iga. Sim. Entendeu? E, logo no começo do jogo, parecia mesmo isso. Porque a Eala respondendo... Acho que o principal ponto é esse. O time de resposta para os saques da Iga. A devolução mesmo ali, né? A Eala tava, assim,
muito bem na devolução, soltando bola no pé da Iga. E, olha só, aí que é o que define quem é top do top, como uma Iga, a Sabalenka e... Não que ela não possa ser, mas eu acho que é um amadurecimento, ela é uma menina nova porque, por também. exemplo, ela ganhou o primeiro set, no segundo set ela já quebrou a Iga logo no começo, Sim. mas aí não sustentou. E aí é onde define os gigantes dos grandes, entendeu? Porque ela tava conseguindo, assim, que nem você falou, ela achou o timing de devolução, e daí, só que daí ela não conseguia, no próximo ela era quebrada também. Aí isso que foi o mais complicado, de fato, nesse... Sem dúvida. Bom, é isso. Mais algum destaque? Não, enfim, daí no final a Iga ativou o modo Iga Swiatek. Exatamente, E aí ganhou. Aí Perdeu o esquece. primeiro, então foi de virada, né? Porque a Iga tinha perdido o primeiro set de 6-4, daí depois conseguiu fazer 6-4 e depois 6-2. Sim, só um outro destaque já para a gente então encerrar esse giro rápido aí pelas mulheres, pela WTA. Falar da adversária da Bia? Não só isso. Pode ser. Não, então eu vou só dar um destaque aqui e você fala da Beleza. Bench. Badosa desistiu, viu? É verdade. Badosa, instantes antes de entrar na quadra, desistiu. Tá com alguma lesão, eu acho, não sei se ainda é aquela coisa das costas lá que ela tava em Miami. Exato. Mas foi um pouco de surpresa, né? Porque foi instantes antes de começar o jogo. E diferente do, por exemplo, o que acontece? Os dois tops da Espanha, o Alcaraz e a Badosa, estão fora do Madrid Open, que é tipo o principal torneio lá da Espanha, eles jogando em casa. Só que o Alcaraz não foi tão surpresa, porque na final lá em Barcelona contra o Rune, o Alcaraz já deu sinais de que estava sentindo, chamou o físio para no Não, meio e do foi meio da agora, final. né, gente? E foi agora. Muito próximo. Uns dias agora há pouco. A Badosa, ninguém tava falando nada, e foi lá em Miami que ela começou a acusar essa lesão, então já faz um tempinho. Enfim. Eu acho que até ela achou que ela pudesse estar recuperada Sim, claro. ali e tal, e daí de repente aconteceu alguma coisa ali que fez Enfim, ela... só um destaque mesmo, uma informação. E o Alcaraz, que de fato a gente já tinha falado no vídeo anterior, né, amor? Que já estavam falando ali na mídia espanhola, um jornalista que é bem renomado lá e tal, e de fato se confirmou. Claro, né? e o que acontece? Esse lance todo, essa preparação, essa gira toda do Saibro e tal, galera, assim, todo mundo quer jogar, todos os campeonatos, sem dúvida nenhuma, os caras são extremamente competitivos, os homens, as mulheres, é tênis. E são 1000 pontos, todo né, mundo em é jogo. competitivo. Só que no final das contas, o papo mesmo, o objetivo mesmo de todo mundo é Paris, é Roland Garros, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, ninguém vai se arriscar, porque eu acho que é o seguinte, se fosse Roland Garros, talvez, eu imagino, que daí os caras, eles arriscam. Não, os dois, tipo, mesmo a Badosa tentasse, sabe, falasse, vai quebrado mesmo. É que os atletas também não entram em específico, né? Eles estão no tour, então eles não vão entrar em específico falando sobre a lesão, qual é, onde é, que é a gravidade, né? Fica meio no ar, então realmente não dá pra saber ali, mas de fato os dois aí maiores da Espanha estão fora do Madrid Open. E bora, daí, bola pra frente. eu ia falar, só fazer um comentário rápido aqui, pra daí a gente já avançar para os jogos dos brasileiros, da Bench, né, que é a próxima adversária da Bia, pegou a Tolson de cara aí e sofreu um pouco para ganhar a Tolson, foi 7-5, 7-5 esse jogo. E assim, é uma adversária, a Bench, ela vem aí de um período de pausa pós-maternidade e ela subiu muito no ranking, gente, assim, é meteórico essa subida dela. Ela tá, acho que agora 41 do ranking, se eu não me engano, e assim, ela começou a jogar final do ano passado, tipo, outubro, novembro do ano passado. Então, assim, muito pouco tempo para essa subida tão rápida, ela joga muito bem, ela é muito técnica, então é uma adversária que tem que ficar atenta, mas sofreu para ganhar da Tolson. A Tolson vem numa temporada também boa, desde aí do Australian Open, naquele jogo que a Sabalenka deu uma, né, titubeada ali com a Tolson e tal, venceu, mas eu acho que a Bench é uma adversária aí que a gente tem que ficar atenta. Verdade. Mas vamos falar de alegrias, do Bora, jogo então, da pra Bia. eles? Vamos começar com a Bia? Vamos falar dos jogos dos dois ontem e depois a gente atualiza os horários e tal. Saiu também duplas, então daí a gente fala sobre isso. Então bora. Quer atualizar o horário das duplas? Então antes,
Vamos falar dos brasileiros, porque a gente tem Ó, o Rafael gente. Matos, a gente tem o Rafael Matos e o Marcelo Melo jogando as duplas lá em Madrid, assim como a gente tem a Luísa Stefani, brasileira, que tá jogando daí a dupla com a parceira dela, Time Ababos. E a Bia também, que joga com a Sigmund. Verdade. Né? Mas calma, vamos falar, ó, saiu aí as duplas masculinas, ainda não saiu o horário, tá? Mas vai ser a partir de domingo, então pode ser ou no domingo ou na segunda-feira. Os brasileiros já vão pegar direto aquela dupla super difícil que é do Arévalo com o Pavic, né? Que foram os dois que ganharam tanto... foram eles, né? Que ganharam tanto o Indian Wells quanto o Miami Open. Então, assim, são adversários aí bem, bem difíceis. Vai ser entre domingo e segunda. Aí vamos para as duplas do... Essa é a dupla que vai enfrentar Rafael Matos e Marcelo Melo. Exatamente. Aí agora vamos para as duplas do feminino, né, das brasileiras. A Bia Haddad Maia joga com a Sigmund, com a alemã, e elas vão jogar hoje, agora por volta do horário do almoço. Tá marcado para 12h10, mas é aquele negócio do tênis que pode atrasar. Elas pegam a dupla chinesa, a Zheng e a Wang. Então hoje, aqui, quando a gente tá soltando esse vídeo, dia 25, tem Bia de novo. Exatamente. E no sábado tá marcado 6h10. Eu acredito que seja o primeiro jogo aí dessa quadra 6, que vai ser a Luísa Stefani com a Time Ababos, que estreiam aí contra a Rosumi e a Eikeri. Legal. É isso. Então bora. Agora vamos falar da Bia no simples, depois do jogaço que a gente teve ontem. Vamos falar o que rolou, né? Bom, vamos lá. A Bia venceu de virada. Acho que assim não tem jeito melhor de você recuperar a moral, se conectar com a vitória. Vencer é o mais importante. Mas assim, conseguir vencer de virada é melhor ainda, porque, nossa, dá uma lavada na alma. E porque também me diz uma coisa, quem aí por favor, fale nos comentários. Quem aí, quando a Bia ontem tomou o primeiro set, perdeu, quem aí não pensou, xiii, vai ser mais uma, xiii. Olha como, cara, a Bia é forte mentalmente. Eu tenho certeza que todo mundo em casa, todo mundo no estádio pensou que ia dar ruim. E, cara, ela foi lá, resiliente e venceu. Comenta aí, meu amor, que eu tenho alguns dados para trazer sobre esse jogo. Não, então, eu acho que assim, o jogo da Bia, como a gente já vinha falando, tem a questão ali do mental. É o mental que acaba atrapalhando a técnica, né? A biomecânica ali dela. O primeiro set... foi isso, a gente vê ali que ela estava com mais dificuldades e tal, e daí a Pera aproveitou e sabia, né? Óbvio, as atletas sabem dessa parte mental, de como tá o atleta no tour e tal, e também se aproveita também um pouco disso, né? Mas a Bia foi muito forte, gente, porque ela voltou pro segundo set e apagou mesmo o primeiro. É isso que eu senti, assim, sabe? Ela falou, vamos lá, ponto a ponto, vamos acreditar, sabe? E eu acho que isso foi muito importante para essa vitória dela. E daí, em questão de, que nem estava falando, né? Você vai aí pros números agora. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu achei que ela melhorou muito no primeiro saque dela e também mesmo quando disputava ali, ia pro segundo, as trocas, ela tava conseguindo sustentar mais. Então, eu acho que a Bia, gente, jogar tênis, é o que ela faz, assim, é incrível quando ela tá no top dela, sabe? E eu acho que ela começou a dar sinais, eu acho, já na segunda rodada lá da Billie Jean King Cup contra a Espanha. Eu já achei que ela já foi melhor ali, o jogo já estava melhor. Aí, beleza, perdeu em Stuttgart para Emma Navarro, tudo bem, mas aí agora eu acho que ela se reconectou de novo. Mas vamos para os números, que eu acho que os números dizem muito, ainda mais quando é um jogo, né, que foi 2 horas de jogo, então você consegue avaliar melhor. Diz aí, amor, o que você quer destacar? Eu acho que é principalmente esse ponto que você falou, que é o que eu ia destacar, que é sobre o saque. Porque eu acho que de todos os golpes e, sei lá, possibilidades de um jogo, dos últimos jogos da Bia, que a gente vem falando aqui no canal e tal, eu acho que o saque era o principal que estava chamando a atenção. O quanto um mau aproveitamento do saque da Bia nos jogos antes que ela estava perdendo, o quanto isso estava sendo talvez o principal fator que trazia as derrotas para ela.
olha como não é coincidência, porque dá uma olhada como o saque, o bom aproveitamento do saque dela, eu acho que assim, não é só dela, de qualquer jogador, né? Tipo assim, Sim. o saque é fundamental você sacar bem, porque você já começa a se colocar. Você tá sacando? Você saca bem num ponto. Vamos lá, você começou, vai começar o ponto. Levantou a bola, fez o tosse, sacou bem. Cara, isso já te coloca numa posição mais confortável, uma posição mais segura Sim. dentro do ponto. Se você tá sacando mal, tá, dando dupla falta toda hora, ferrou, porque daí outro cara vai sacar, outra mulher lá vai sacar, e se ela estiver sacando bem, aí ela vai estar confortável no ponto dela e, tipo, então no seu ponto você tá desconfortável e no ponto do outro você também tá desconfortável, no saque do outro você também tá desconfortável. Então, vamos lá. Difícil da evolução e difícil de você começar também a Aí impor o seu você jogo, tá né? desconfortável o jogo inteiro, entendeu? Exatamente. Mas enfim. Mas teve muita diferença? Então, teve. Porque e total mostra como ela foi crescendo durante a partida. Porque, por exemplo, olha no primeiro set. No primeiro set que a Bia perdeu, né? No primeiro set, 4 duplas faltas, pontos ganhos no primeiro serviço, aproveitamento de 56%, pontos ganhos no segundo serviço, 50%. Fora que daí também teve breakpoints, né? Que daí não necessariamente tem a ver com saque, mas assim, a Bia conseguiu salvar um breakpoint só, ela teve 3 breakpoints contra ela, salvou um. Agora, olha a diferença, apesar de que ela, tipo assim, quase provocou quebras na atleta no primeiro set que ela perdeu, porque a Pera teve 4 breakpoints contra e defendeu os 4. Então, tipo assim, a Bia Teve ainda uma chance, tipo, né? A Bia ainda mesmo ela tendo perdido, exatamente, ela tendo perdido o primeiro set, ela poderia até ter levado. Ela tava ali, né, gente? Tênis é muito isso, às vezes um ponto ali define muito. Mas olha lá, vamos lá em cima do negócio do saque. Vamos falar sobre o saque especificamente, aí vamos pro segundo set. Olha como já aumenta. Apesar de que ela ainda teve algumas duplas faltas, ela teve 3 duplas faltas no segundo set, mas isso que eu quero dizer, ó, vamos voltar. Se no primeiro set o percentual de aproveitamento dela de pontos ganhos no primeiro serviço foi de 56%, no segundo set, que é um set que ela ganhou, foi de 56% para 83% de aproveitamento nos pontos ganhos do primeiro serviço. Então, tipo assim, olha como isso Você já se impõe, né? teve Muito nenhum mais. breakpoint contra ela. E no terceiro? Já fala esse No número, terceiro. 83 nesse Não, no terceiro set foi para 90% Ela aumentou. o aproveitamento dela de pontos ganhos no primeiro serviço. Então, tipo assim, e aí já não teve mais nenhuma dupla falta. Então, você vê, né, essa evolução, mas você vê como o saque é realmente um dos pontos do jogo da Bia. Quando ela começa a encaixar, ela vai numa progressão... Não, que era o que estava afetando, na minha opinião... Todos os outros jogos. Era o principal, além do mental e tudo mais. Mas assim, vamos falar de uma coisa técnica ali, de uma observação mais técnica e tal... Pra mim, era o principal que estava me incomodando nos pontos dela nos jogos anteriores. E como nesse você vê, conseguiu. Aumentou o aproveitamento, ganha o jogo. Mas, gente, agora ela vai enfrentar a Bench, né, como a gente falou, e no confronto direto a Suíça tem 2-1 aí nesse confronto direto, né? Então vamos ver se a Bia consegue empatar isso aí, porque assim, também tem um ponto, amor. A Bia é uma atleta que joga muito bem no saibro. Muito. A Bench... Mais do que a Bench, na minha opinião. Exatamente, a Bench eu acho que é mais de quadra rápida do que de saibro. Mas, óbvio, gente, todas jogam bem em todas as perfis, né? A gente tá falando de alta performance aqui. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, assim, eu acho que a Bia tem aí uma possibilidade de empatar isso aí e ficar 2-2, sabe? Nesse confronto direto, né? Mas eu acho que, enfim, vai ser um jogo difícil. Pau a pau ali, 50% para cada lado. Eu acho que pode ir para qualquer lado essa vitória, realmente. É um jogo muito difícil, principalmente porque a Bia ainda tá se recuperando. Acho que ela vai entrar mais leve, óbvio, do que ela tava. Ela vai entrar mais leve, mais tranquila para jogar, mas ela ainda tá na recuperação. Não é aquela coisa tipo assim, recuperou totalmente. Ela ainda tá. Então, por isso, eu acho que é 50%. Porque se fosse num cenário normal, as duas super bem, numa fase ótima, eu acho que a Bia no saibro é superior à Bench. Mas, enfim.
Vamos torcer, o né? jogo está marcado, tá, gente? Para amanhã, sábado, vai ser na quadra 4, 8h30 da manhã. Não antes das 8h30 da manhã, como a gente sabe que funciona no tênis. Eu não olhei aqui É bom porque, tipo, a Bia, pelo jeito, pelo que eu já vi, ela vai jogar de manhã aqui pra nós no Brasil e o João mais pra tarde, assim, tipo, mais pra depois do almoço, Exato. assim. Então é muito bom, porque vai dar pra gente ver tranquilo, né? Vai ser um sabadão, assim, com muito Porque, tênis. por exemplo, teve Miami, lá em Miami, teve jogo que, tipo, Foi ao mesmo tempo. É horrível, né? Você tem que ficar, tipo, um olho na televisão, outro no celular, fica uma coisa meio louca, né? Não, verdade. Mas, enfim. Vai ser muito bom. Mas, enfim, não antes das 8h30, o da Bia e da Bench. Agora vamos falar do João? Bora pro fonsequismo? O fonsequismo tá muito ativado, gente. Estão todos fonsequizados. Gente, que garoto, hein? Que garoto sensacional. Que jogo que ele fez ontem, com propriedade. Foi agressivo, com potência, ao mesmo tempo variou bola. Eu acho que assim, cara, Eu acho que o eu nem João... vi. Tinha alguém do outro lado da quadra? O Moller tava lá, O Moller gente? foi pro jogo? Ele foi dinamarquês, apareceu? Não, mas não, gente, não Ah, é eu isso tô também. zoando só. Porque o dinamarquês também, ele tem alguns golpes bem interessantes. Assim, Não, é backhand. meio diferente o estilo dele, né? Estilão meio estranho, sacar, meio estranho, Não, assim. backhand, muito estranho, mas o que tem de estranho tem de eficiente. Exatamente. É bizarro. Exatamente. Mas eu acho que ele sentiu um pouco a pressão, sabia? Também de jogar contra o João, assim, com todo esse hype do João. Porque o Moller estava vindo embalado aí em várias vitórias. Ele estava em 6 vitórias já. 6, 7, né? 7 vitórias. 7 vitórias consecutivas aí. Ele vem do título de Oeiras, do Challenger lá. Foi campeão e daí ganhou os 2 jogos do Qualifying. A gente sempre fala isso aqui no canal, que é perigoso esses adversários que estão muito conectados ali com a vitória. Já teve esse tempo também de adaptação ali em Madrid por jogar o Qualifying. Então, assim, é perigoso. Foi o que aconteceu um pouco com o João, assim, guardar as devidas proporções pro Australian Open, porque ele tava vindo de Next Gen, título em Adelaide, e daí foi pro Australian Open, Qualifying 3, que tem 3 aí, né, jogos ali no Grand Slam, e daí depois ganhou do Rublev. Então, assim, você vê que a pessoa vem embalada. Mas eu não achei eu não achei que o Moller sentiu pressão, não. Eu achei que, tipo, não deu nem tempo do cara sentir pressão. Eu acho que foi tipo assim, não deu nem tempo. Foi muito rápido, deu né? nem tempo de entrar no jogo, tá ligado? Tipo, quando viu, já foi. O João foi um foguete ontem que não deu nem pra anotar a placa, sabe? Que passou assim, já foi, já era. Foi 6-2, 6-3, gente, o jogo, assim, foi tipo não, fora muita o tranquilidade. Exato, a dominância, acho que assim, o João, vamos lá, vamos falar do jogo. Acho que o João, fundo de quadra, assim, o João no jogo de fundo de quadra é um absurdo, só marretada, é só bola pesada, só agressividade. O João pisa no acelerador, ele tem essa coisa meio Alcaraz, assim, pisa no acelerador Só que até o talo. Só que isso tem uma coisa, que ao mesmo tempo que daí tem alguns aí erros não forçados, muito. Isso porque é um daí ponto. ele força, né? Ele vai até o limite, Isso ele é um tenta sempre as linhas, Verdade. e daí ele acaba errando, mas Ontem não também... foi perigoso. Exatamente. Ontem não foi um problema, mas assim, tomar cuidado contra uns caras tipo Tommy Paul, aí que vai ser, porque realmente... Mas assim, tem os erros não forçados, mas ao mesmo tempo também tem os winners. Então, assim, ou você dá um baita winner, ou você, tipo... Ó, vamos lá, vamos aos números do jogo. Vamos lá, matemático do jogo. O João, isso que você falou é um ponto muito, muito importante, amor. De tipo, sei lá, vamos tentar achar algum pelo em ovo aqui, porque a partida foi perfeita, né? Mas em erros não forçados, o João fez 26 erros não forçados. É isso, cara, acho que é muito bom comparar com o Alcaraz, esse estilo de agressividade, porque você tá dando, e meio sabalenca também, se tá dando tudo certo, se tá como foi ontem, Perfeito. Cara, dane-se 26 erros não forçados, entendeu? Tô nem aí, sabe? Porque, beleza, porque deu tudo certo. Sim. Só que se a bola não estiver entrando, se não estiver dando tudo certo como deu ontem, que pode ser o caso assim, contra um Tommy Paul e tal, eu acho que realmente é algo que o João ainda talvez precise aprimorar, de
de repente mudar um pouco, saber se modular, que é o que o Andy Roddick falou do Alcaraz, de também saber modular, de tipo... Não, e ficar mais no ponto. Vai pra uma zona mais segura ali de dentro de quadra. Fica no fundo de quadra, mas não fica na linha. Tipo, vem um pouquinho aqui numa área um pouco mais de segurança, bota dentro da quadra, sabe? E fica, e insiste. Não é, né? enfim, só sendo, Mas assim, gente, sendo chato aqui agora, pelo e sabe? novo, porque o João, gente, ele tem aí uma Exato. caixinha de ferramentas que tá cada vez mais aprimorada. E vai, esse ponto, digamos e assim. se não estiver dando certo, porque se tiver, vai do seu estilo, sabe, É. João, garoto. Estilo Fonseca. Se chegar lá agora contra o Tommy Paul e tiver a marretada dando certo, vai pra cima, não tira o pé do acelerador. É só esse lance, assim, pro futuro, porque a vida de tenista é isso, vão ter jogos que você vai talvez precisar modular. Mas eu acho que o João é um garoto inteligente, que tem uma equipe muito boa, e, enfim, isso com certeza é conversado. Mas vamos lá, vamos para os números incríveis do João Fonseca. Cara, 5 aces aqui. O jogo inteiro, o João cometeu uma dupla falta só. Ó, o aproveitamento de saque. Olha como o garoto tá sacando um absurdo. O saque dele é muito bom, né? Quando tá entrando primeiro, ai... Não, muito incrível. bonito de ver. Incrível. Que era o outro ponto que eu queria falar? Winners, que você tinha falado Quantos aqui. winners ele fez? 16 winners. Contra 10 do... 10 do Moller. Tá. Tá. E erros não forçados ali? A gente falou, era 26. 26 e o outro errou 20... 28. Então, tá vendo? Também tava tentando, sabe? Só que daí tava errando. Sim. Eu só queria ver aqui o número de... No primeiro... Ó, vamos ver. 7 por 7. Só uma coisa. Outra coisa. Olha como o jogo do João foi extremamente seguro e dominante. O João não teve nenhum breakpoint contra ele. Não é nem que ele precisou defender algum breakpoint. Não ter... Nenhum. Ele não foi nem chegou perto de ser ameaçado. Não teve nem tipo assim... Ai, será que... Não. Esquece. Foi uma dominância absurda. 0 breakpoints defendidos porque Não teve. surgiram 0. Não surgiu nenhum. Muito bom. Vamos lá. No primeiro serviço... Desculpa, no primeiro set... O aproveitamento do saque do João tava muito bom, tá? Tava bom, mas não foi tão bom quanto no segundo set. No primeiro set ele tava com 68% de aproveitamento no primeiro serviço e 50% no segundo. Mas olha como ele ainda cresceu no segundo set. No segundo, quanto tava? No segundo set ele foi pro 80%. 80% de aproveitamento no primeiro serviço. E o outro caiu. E o outro caiu. Mais ainda. Então, tipo assim, ele já começou dominando e foi aumentando a dominância, entendeu? Não, gente, o João, assim, ele realmente, né, se alguém aí tava com dúvida, mas ele tirou férias, ficou treinando, tá sem tempo de... Como ele se adapta rápido, como ele é um jogador ali que ele é realmente... Ele se coloca, sabe, ali... E se impõe no jogo. E acho que era essa a palavra, se impõe, sabe? Ele começa no estilo dele. Aí, óbvio, que nem você falou, amor, vai ter que aprender ainda quando esse estilo não estiver dando certo, adaptar algumas coisinhas, sem perder a essência, óbvio, mas adaptar algumas coisinhas. Mas... Se estiver dando problema. Que é isso, se não tiver, continua igual ontem, entendeu? Exatamente. Até agora... porque para nós, torcedores, é uma delícia ver um cara que joga desse estilo assim, que tipo, tipo o Alcaraz. Ver o jogo do Alcaraz. Que o cara... Vai pro tudo ou nada também, né? Que se dane, sabe? All-in, todo ponto do cara, ele bota todas as fichas. É incrível, pra gente é emocionante. Exato. Entendeu? Mas, bom... Bom, agora o próximo adversário, Tommy Paul. Tome-lhe ponto. Tome-lhe ponto, a gente fez esse vídeo outra vez, né? Esse vídeo é muito... Porque, gente, aquele ponto que a gente fez esse vídeo do Tommy Paul, que ele pegou, fez uma paralela lindíssima, assim. Mas, vamos falar desse confronto. Tommy Paul, o que esperar? Eu acho que, assim, não é o melhor piso dele, né? Não é mesmo. Pra mim, não é. Então... Ó, provocação. Pra você e pra vocês aí nos comentários. O que é mais difícil? Jogar contra um Tommy Paul agora, Tommy Paul no Saibro, ou jogar contra, que nem o João já jogou, Rublev num Grand Slam, primeiro Grand Slam da vida do João, jogar contra o Rublev numa quadra rápida ou contra o Tommy Paul no Saibro? Eu acho mais difícil jogar com o Rublev. Eu acho também.
E... Eu acho também. E olha que o Tommy Paul é muito bom. Não, e outra. Isso aqui é uma especulação de torcedor. Não quer dizer que porque ganhou uma coisa, então vai ganhar o outro. Não, uma coisa não garante a outra. Mas, tipo assim, você entende? Eu não acho nada absurdo o João ganhar esse jogo do Tommy Paul. O Tommy Paul não é um Zé Mané, é um baita jogador. Mas, cara... Tá aí no topo do ranking, a responsabilidade é toda dele, também tem esse ponto. Claro. Que o João também entra um pouco mais tranquilo, mas mais tranquilo não quer dizer menos focado e concentrado, porque contra esses jogadores é isso. Você tem que estar muito presente no jogo, e porque senão escapa muito rápido. Os caras são experientes, é um pouco o de menor com o João Fonseca em Miami. Né? É um jogo que você tem que ficar atento, porque o João poderia ter ganhado aquele jogo. Entendeu? Ele tinha total condições, só que com a experiência ali, o de menor ele jogou, ele foi para um nível assim, e umas bolas cruzadas assim, no limite. E se defendendo Se defendendo muito, chegando em todas as bolas, sempre era mais uma bola. E o Tommy Paul, eu acho que não é tão bom quanto o de menor, mas... é perigoso nesse lugar. Ele chega em todas as bolas, ele acredita em todas as bolas. Esse ponto mesmo do Tommy Lee ponto aí que a gente zoou, gente, essa bola era de tipo assim, não vai pegar, não tem como pegar. Ele pegou totalmente de costas e deu uma baita de uma paralela na linha. Não, cara, sabe assim? É um baita jogador, tipo... é um baita jogador. Pelo amor de Deus, o cara é top do mundo, mas... Nossa, pra mim, João na cabeça. João na cabeça, João gente. na cabeça. No Saibro, esquece. Pra mim é João na cabeça. Não, com respeito. Esquece com respeito, tá? Eu disse isso. Tá bom? Mas, enfim, confiante. Muito confiante. O jogo tá marcado não antes das 4h10 da tarde desse sábado. Então vai ter Bia de manhã, 8h30 e então, tipo, João eu tô mais à tarde. Tenso, assim. Mais tenso que o jogo da Bia Band. Tipo, acho que é um jogo mais parelho do que o João e o Tommy Paul, na minha opinião. Sério? Eu acho. Cara, o João... É que a Bia aí vai estar numa inversão só, porque a Bia é a favorita, né? Teoricamente, pelo ranking, né? Cara, mas o pra João... mim, o João é favorito contra o Tommy Paul. Calma, galera, calma. Não estou botando pressão. Isso aqui é uma coisa que a gente defende muito nesse canal. O João não tem que ter pressão pelos próximos 2 anos. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, cara, o João performando do jeito que ele performa, que ele é capaz de performar nessas bolas extremamente agressivas, pesadas, que andam demais, no saibro, contra o Tommy Paul, que não é o cara... Tipo assim, se fosse João contra Zverev, por exemplo, beleza, não, aí Zverev é favorito. Tipo, Alcaraz, esses caras assim que no saibro dominam muito, são muito bons no saibro. Beleza, mas, cara, não acho difícil o João ganhar do Tommy Paul. Não, quer dizer, acho difícil, sim, é um confronto difícil, mas assim, não acho impossível, não acho nada impossível e eu boto meu favoritismo no João. Sem pressão, não é obrigação do João. Eu acho também que é super possível, assim. Super possível, acho que é um jogo mais fácil. Do de menor... Beleza, ele tomou uma invertida ali e tal, e não conseguiu ganhar. Mas... Em Miami. Mas eu acho que esse é um jogo que é um pouco mais tranquilo e que eu acho que ele vai estar mais atento. Mas aí que tá, mas o João e o de menor em Miami... E também, mais uma coisa, mais descansado. Porque em Miami tava aquela sequência, gente, maluca de E João e de menor em Miami numa quadra rápida... É uma coisa. Era já, tipo, favoritismo pro de menor. Aí sim, é favoritismo. Aí o de menor, tipo, que é um cara que corre igual um cavalo pra todo lado, assim, é um absurdo. Beleza. Mas, cara, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas... e só um comentário agora falando do jogo de hoje. O Zverev ganhou, né? Ganhou ali 6-2, 6-2. Fritz tá jogando agora, tá 6-1 e... 4-3 para ele, já tem uma quebra na frente. Gente, temos muitos e muitos, muitos jogos aí pela frente para acompanhar. Sim. E hoje ainda tem Monfils com Rublev. Nossa, jogaço. Jogaço à tarde também. Gael Monfils contra o Rublev, hein? Bom jogo. Uhum. Bom, e aí, palpites então para os jogos, para fechar o vídeo. Bencht e Bia. Eu vou apostar em 2-1 para Bia.
De virada? Tipo, ela perde o primeiro? Assim? Ai, não sei. Nossa, Será tomara que que não. Não, tomara que não. Eu não queria sofrer. Já começar sábado Eu sofrendo. queria 2x0 pra Bia, tipo 6-2, 6-3, sabe? Assim, tranquilo. Suave. Exato. Eu acho que a Bia é favorita, mas eu acho que a Bente 2 a 1 é um não bom larga placar. muito o osso, sabe? Ela vai em todas as bolas. 2x1 é um então bom acho- placar. Eu Eu vou de acho. 2x1 pra Bia também. É. Bom, e João João? contra Tommy Paul. Eu acho que Cara, 2x0 João. 2x0 João. Vamos 2x0 João. 2x0 2x0 João, 6-2, 6-3. Ele vai amassar. Nossa, Não, não, calma. Eu tô acho, cara. Sabe o que eu acho? Acho que vai dar uma sofridinha no final. Acho que vai ser assim, 6-3. O primeiro? Primeiro pro João. E daí depois 7-5. Nossa, daí eu vou infartar. Tá. Sabe? Porque daí o Tommy Paul entra mais no jogo e não sei o que e tal. Ou vai daí ser você tipo acha que vai ser... 7-5 e daí 6-3. Será? E daí vai descambar. A gente não sei, deixa aí nos comentários quais são os de vocês. A gente tá só aqui, não, ó. E galera, é isso. Respeito total ao Tommy Paul, cara. Joga muito. Não é pra entrar já de salto alto, pelo amor de Deus. E a pressão Não, é no Tommy Paul. É torcedor aqui, gente. É óbvio que se tem o João em quadra, a Bia em quadra, a gente sempre vai apostar. Sim, a entendeu? obrigação é Neles. do senhor Tommy Paul, viu? Não é a do senhor Fonseca. Exatamente, a gente quer mais é que o Fonseca jogue leve, entendeu? Tranquilo, concentrado, mas leve, entendeu? Que Isso a aí. obrigação é do Tommy Paul. Isso aí, bora pra cima. Vai ser uma rodada incrível. O vídeo hoje ficou um pouco mais gente. comprido, mas é isso aí, galera. É difícil, porque tem essas primeiras rodadas, principalmente, tem muita coisa pra comentar naquele giro que a gente fez ali rapidinho dos gringos. São muitos jogos. Então, nos próximos, os vídeos vão ficando mais enxutos, assim, mais tranquilos. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente esqueceu de alguma coisa e tal, deixa aí nos comentários. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês sempre aqui. A gente está crescendo muito com o canal. A sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição aqui no nosso canal. Você compartilhar esse vídeo é muito importante pra gente. A gente faz com muito carinho. Então, ajuda a gente aí. Valeu! Tchau!